Vamos dar início ao Evangelho no Lar, e toda quarta fazemos aqui em Campinas, na Casa de Campinas, junto com a Casa dos Amigos, e hoje temos a grande alegria de recebermos e fazermos junto com a prece de Belém, com os amigos queridos de Belém. Estamos, então, aqui com muita alegria, reunidos, e esta alegria a gente leva como gratidão ao Pai, ao Mestre amado Jesus, à Mãezinha do Céu, por mais essa oportunidade. Agradecemos a semana que tivemos, agradecemos por tantas bênçãos, tantas experiências boas que recebemos durante a semana. E rogamos para que essa semana sejamos todos guiados por esta luz abençoada de Jesus, da Mãezinha do Céu. E que essa luz derrame sobre todos os lares, sobre toda a criação, que vá se esparramando em todos os sentidos, cobrindo esse nosso planeta, esse nosso sagrado planeta. Então, com o coração, com muita gratidão, vamos dar início fazendo a oração que Jesus nos ensinou, e depois a Mãezinha do Céu. Porém, antes, agradecemos a equipe do Evangelho no Lar, que se encontra sempre preparando os nossos lares. Agradecemos também toda a espiritualidade amiga e benevolente, os nossos benfeitores espirituais, nossos anjos guardiões. Então, com todos presentes, vamos dar início a partir da oração ao Paizinho do Céu. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim seja. Mãezinha do Céu, doce Mãe, cubra-nos com teu manto, nos guia, nos protege. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. E assim seja. Bom, o Evangelho no Lar, ele tem uma função muito importante. Todo lar cristão tem um momento de... Então, a orientação do Evangelho é para ele justamente ter essa possibilidade de nós podermos tornar o nosso ambiente de casa, o nosso lar, um pequeno posto de auxílio, de socorro. Com a constância dos evangelhos, a espiritualidade amiga, os bons espíritos, têm condições de ampliar, né, a assistência espiritual dos nossos lares, não apenas para nós, para a nossa família, mas ampliar para irmãos que já desencarnaram, poderem, no momento do nosso evangelho, serem atendidos
e conduzidos ao plano espiritual, né, para receber a assistência necessária de que estão precisando. O Evangelho no Lar, ele, por ter essa possibilidade, né, de expandir o nosso momento de prece no nosso ambiente domiciliar, ele tem essa possibilidade de beneficiar também a nossa circunvizinhança. Além deste benefício, o Evangelho no Lar, ele também tem a possibilidade de fluidificar nossas águas. Sempre é aconselhável, assim, sempre sugerimos que tenhamos a possibilidade de colocar água para fluidificação, ou seja, água para consumo. E no momento do Evangelho, poderemos pedir aos espíritos amigos que coloquem medicação espiritual em nossa água. E nisso consiste esta fluidificação. Então, os espíritos amigos, eles se utilizam desse meio, né, básico, que é esse elemento básico, que é a água, para trazer medicação específica para cada um de nós. Poderemos, da mesma maneira, oferecer águas para nossos amigos, para pessoas que sentimos que estão com necessidade, ou por algum adoecimento do corpo físico ou dos corpos espirituais. A água fluidificada com essa intenção amorosa, ela tem condições de fornecer medicação para esta pessoa. Para isso, basta nós pensarmos na pessoa dessa maneira amorosa, né? Pedindo aos espíritos amigos que possam atender a essa necessidade de fluidificação. Os elementos naturais, como as flores que nós estamos vendo, essas flores lindas, rosas lindas, elas têm esse princípio, que é a presença de Deus, né? Como elemento natural. Então, através dessas substâncias que são naturais, que fazem parte da natureza, e no caso aqui, com a presença de rosas, né, de flores que são naturais, colhidas, na sua preferência recolhidas e oferecidas, né, colocadas no ambiente de prece, para que tenham essa função de auxiliar na fluidificação, tanto das águas como do ambiente de uma maneira geral, criando uma psicosfera que auxilia os espíritos amigos a favorecerem a saúde dos nossos corpos, principalmente aí dos nossos corpos físicos e espirituais, principalmente quando estamos no estado de adoecimento. O Evangelho no Lar também, no momento do Pai Nosso, se assim pedirmos, né, temos condições de repente, recebermos o passe espiritual. Então, a mesma equipe espiritual que vem para a fluidificação, vem para dar amparo, socorro aos irmãos já desencarnados, que por algum motivo, né, às vezes, por termos, cada um de nós, condições de oferecer um quanto de energia para esses irmãos, no sentido de ajudá-los a ir para o plano espiritual, esta mesma equipe poderá favorecer a cada um de nós, oferecendo o passe espiritual, ou seja, uma troca energética que poderá nos ajudar em muito no nosso estado de saúde, né, para que possamos aí melhorar a condição do nosso corpo. O Evangelho no Lar também cria um ambiente organizado espiritualmente, ou seja, alguns centros, algumas casas de oração costumam aconselhar, né, a limpeza do ambiente espiritual, retirando uma psicosfera muitas vezes pesada, de formas, de pensamentos que ficam impregnados pelo ambiente que nós convivemos. O momento do Evangelho, ele poderá auxiliar em muito nessa, digamos que, fluidificação também, nessa limpeza espiritual do ambiente de uma maneira geral, trazendo um ambiente mais harmônico, né, plasmando bons pensamentos, trazendo a fraternidade, a compreensão, e assim nos beneficiamos e muito pelo fato de fazermos o Evangelho no Lar. Os espíritos amigos sempre marcam, né, no plano espiritual, um indicativo de que naquele lar, naquele ambiente, é um ambiente que
periodicamente, ou seja, de uma maneira bem regular, faz o evangelho no lar. Então, cria-se um sinalizador no ambiente espiritual, para que os espíritos amigos possam se utilizar do nosso ambiente do lar para fazer um pequeno posto de auxílio, um pequeno posto de socorro, pelo fato de estarmos reunidos fazendo prece. Então, que possamos, na noite de hoje, expandir esse evangelho amoroso através do ambiente virtual, né? Que para os espíritos amigos não há barreiras de espaço e de tempo, basta que nossos corações estejam unidos para que possamos fazer este ambiente amoroso do evangelho no lar e beneficiarmos a cada um de nós e a todos aqueles que posteriormente terão acesso a este evangelho através do ambiente virtual. Então, que tenhamos aí uma noite abençoada de evangelho no lar, transcendendo, né, o ambiente físico, que o ambiente espiritual, ele realmente esteja no infinito, né? Amado, amada, nós reunidos estamos mais uma vez nesse cantinho do YouTube, nesse cantinho online, que na verdade pertence a todos os lugares e a lugar algum, né, amados? E que a gente possa, nesse espaço reservado para nós, vivermos essa sincronia, essa reunião. E assim, amados, caminhemos para esse movimento muito significativo da Terra, né? De ressignificação de valores, de conceitos, né? Não importa onde eu estou, onde você está, todos nós fazemos parte dessa grande casa. E como precisamos cuidar dessa grande casa? Em todos os níveis, seja emocionalmente, espiritualmente, concretamente, nossos amigos animais, tudo aquilo que a gente possa estar celebrando, realizando juntos. Então, em nome dessa comum ação, dessa comunhão, nós vamos abrir uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos lê-la, para receber, através dessas palavras, a mensagem para nós na noite de hoje. Vamos juntos, então? Então, com o nosso pensamento em Jesus, vamos pedir a essa espiritualidade amiga que nos dê luz, amparo, proteção, palavras de orientação para a nossa caminhada. Amados, olha só, caiu no capítulo 11. Amar o seu próximo como a si mesmo. E para abrir, o tema é o maior mandamento. Então eu vou ler um trecho que está em São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40, que diz assim: os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, né, tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Então, já tínhamos isso de Moisés, né? E eis que o segundo, que é semelhante àquele. Então, Jesus agora vai dar esse passo adiante, né? Então, nós temos um segundo, que é semelhante àquele. Vamos lá. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Que coisa maravilhosa, né, amado? Vamos ler mais um trechinho, agora dentro do mesmo tema, né? O maior mandamento. Que está em São Lucas, capítulo 6, versículo 31. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. E agora, dentro ainda do mesmo tema, um trecho. Vamos pegar aqui do Evangelho. Não, já é comentário da espiritualidade, tá?
É comentário da equipe de Allan Kardec que organizou o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazer, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como ele não tinha os meios de los retribuir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, a sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha para satisfazer a sua dívida. Essa dívida, né? O servidor, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência e eu lhes restituirei o total. Então o senhor desse servidor, estando tocado de compaixão, o deixou ir e lhe remiu sua dívida. Ou seja, perdoou, né, amados? Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o tomou pela garganta, quase sufocando ele, dizendo: restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutar, e, se indo, o fez colocar na prisão, para nela o ter até que lhe restituísse o que lhe devia. Ou seja, prendeu, né? Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, fugiram extremamente aflitos e foram advertir seu senhor de tudo que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo vir, disse-lhe: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devias, porque me pediste isso. Não seria preciso, pois, que tivesses também piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E seu senhor, estando encolerizado, entregou-o às mãos dos carrascos, até que pagassem tudo o que lhe devia. É assim? Isso aqui, na verdade, é Jesus mesmo, tá, amados? Não é comentário, não. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um de vós não perdoar do fundo do seu coração ao seu irmão as faltas que contra ele tiver cometido. Está em São Mateus, no capítulo 18, versículo 23 a 35. Agora vem o comentário da equipe de Allan Kardec, tá? Amar o próximo como a si mesmo. Fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito, e tomando por medida do que se deve fazer para os outros o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria de seus semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência, de devotamento do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens as tornarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz, a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Que demais, né, irmãos? Bem, então aqui a gente percebe bem claramente o objetivo do Cristo, de Jesus, né? Reencarnado entre nós. Um grande passo no sentido de deixar um modelo claro de boa convivência, de bom proceder, né? De realmente caminhos que levariam essa terra à felicidade, à paz, à convivência harmônica, né? Ou seja, é claro, bom, nós amamos a Deus sobre todas as coisas porque Ele é o Pai, é o Criador, né? Dele depende todas as coisas. E cada um de nós, e o ar, e a terra, é tudo. Mas Deus, na sua bondade, permite a todos nós
convivência e ajuda mútua. Até porque é aí que nós crescemos, não é, amados? Ao conviver com todas as dificuldades e diferenças, nós aprendemos um pouquinho mais de nós mesmos, do outro, a caminhar com verdade, com grandeza, né? Qual é a máxima do Cristo, então? Bom, amar a Deus sobre todas as coisas é óbvio, né? Mas como que eu amo a Deus se eu não amo o meu filho? Se eu não amo o marido, que por algum motivo me desagradou? Se não amo o meu vizinho porque não fez exatamente aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim? É uma arte, né? E nisso, a gente vem reencarnando vidas e vidas para ir melhorando um pouco, porque nós temos muita dificuldade, é óbvio. E por que nós temos muita dificuldade? O ego, a vaidade, né? Não, mas eu sei que é assim. Ai, amados, né? Como muitas vezes a gente tem que reconhecer que não sabia, não, né? Que nós tínhamos uma ideia do que era. Mas a gente só vai saber quando de fato se desenhar na totalidade aquela história. Não é assim? E muitas vezes a gente tem que rever caminhos. Então Jesus traz essa regra, assim, essa régua, né, de condução. Ó, é simples. Faz para o outro o que você gostaria que fosse feito para você. Aí não tem como errar. A gente fizer de verdade para o outro o que a gente gostaria que fosse feito para nós, né? Por quê? Nós temos a nossa consciência como régua, como divisor, né? Não, eu realmente gostaria que fosse feito isso para mim, por isso que eu fiz para ele. Mas amigo, você deu pimenta para ele, mas eu amo pimenta, né? Não, mas você deu tal coisa, tipo assim, você presenteou de bombom uma pessoa diabética, mas eu amo bombom. O outro é capaz de entender, não é? Tipo, puxa vida, ele me deu bombom. Mas é porque ele ama bombom. Então, acolhe, leva para um lugar que não é um lugar de injúria, de ego, de ofensa, é um lugar de amor, né? E assim vai dialogando essas energias todas entre nós, não é? Ou coisa difícil, né? Como nós, humanidade, estamos ainda o tempo todo lutando para poder compreender essa máxima, né? Não, mas fulana fez isso, isso. E muitas vezes nem olha a situação da fulana, não se coloca no lugar dela, né? Não busca uma compreensão do porquê, do motivo dela estar fazendo assim. Enfim, a palavra de hoje vem toda falando sobre isso, não é? Puxa vida, eu recebi o perdão de um monte de coisa na minha vida, mas na hora de eu estender esse olhar para o outro, eu não faço isso. Eu não ajo com misericórdia, com bondade, eu não olho do ponto de vista dele. Eu olho do ponto de vista meu. Não, mas abriu uma cratera no meu dinheiro, nos meus bens. Mas e quando era você que estava abrindo cratera nos bens e no dinheiro de outra pessoa, né? Isso é uma questão muito séria para nós, não é, amados? Enquanto essa terra, essa humanidade, né, não tiver essa doçura, essa bondade, né? Como diz Jesus, não herdaremos a terra. A terra no futuro não vai ser daqueles que só enxergam o próprio umbigo, a sua maneira de pensar, ainda mais com agressividade, né? A terra há de ser daqueles que compreendem um ao outro, alimenta quando está com fome, recebe quando também está com fome, e vive juntos, cada um do jeito que é, né? Sem que isso seja um divisor, uma separação de caminhos. Não, bora junto, né? Eu não sei ver isso muito bem, mas, puxa, ela sabe. Então, juntos, a gente consegue enxergar muito mais, muito melhor. E, com certeza, a Terra será de pessoas que olham assim. Porque a Terra está no limite, não está? É só olhar para as coisas que estão acontecendo, né? Amados, então, que Jesus nos ajude, porque é uma tarefa muito difícil essa,
e nos dê força para que a gente consiga caminhar. Nós estamos amando esse evento de hoje, juntando duas casas, Campinas, Belém, um monte de amigos, muitas histórias, e todo mundo junto tentando, à sua maneira, fazer a sua caminhada, né? O melhor possível, né? O mais juntinho possível, olhando um para o outro com tolerância, com generosidade, né? Assim poderemos ir longe, né? Isso de fato se desenha um quadro amoroso, né? Não, vou te dar isso. Não, bora lá, né? Vou negociar. Vou fazer assim, depois assim. Quando a gente vê, já está lá construído todo um reino de amor e de bondade. Que Deus nos ilumine e que isso seja a máxima da nossa convivência, do nosso dia a dia. Nós vamos passar agora a palavra para a Karen, porque ela vai introduzir o cartão consolador de hoje. Muita paz a todos. Amigos, na noite de hoje, né, que estamos com esse evangelho na casa da nossa amiga Célia, e estamos junto o Evangelho no Lar da Casinha Belém, a Casa Assistencial Francisco Cândido Xavier. Então, a ligação desses dois grupos constituem hoje um grande evangelho, esse momento de prece, que traz uma psicosfera o suficiente para nós termos condições de todos juntos auxiliarmos um trabalho mediúnico, que é o trabalho dos cartões consoladores. Então, o cartão consolador, ele consiste em pedidos de mensagens de irmãos que já desencarnaram, feito por pessoas queridas, né, que ficaram aqui ainda no espaço terreno, e que gostariam muito de receber notícias de pessoas queridas que já estão no ambiente espiritual, né? Já desencarnaram. Então, o cartão consolador, ele tem esse propósito e ele se utiliza de estrutura de um cartão realmente. Então, sempre vem uma mensagem de livros, né, da literatura espírita que utilizamos, abrimos, digamos que, ao acaso, né, deixamos o plano espiritual conduzir, pois sabemos que não existe acaso, e também vem sempre, através da pintura mediúnica, uma imagem específica, né, sempre orientadora para o cartão. As mensagens também. São mensagens que são o tema do cartão e tem esse cunho de orientação para quem está recebendo. Além de uma pequena psicografia que, às vezes, vem do próprio irmão já desencarnado, quando ele assim tem condições de fazer, ou então vem seu tutor, vem um espírito amigo, né, seu protetor, alguém responsável por este irmão já desencarnado, trazendo notícias dele para esta pessoa que fez o pedido. Então, o cartão consolador, ele consiste nisso, de um pedido amoroso, né, aos espíritos amigos, para que venha, de alguma maneira, notícias espirituais. Hoje, nós vamos pedir juntos, né, reiterar, digamos assim, esse pedido de notícias espirituais do senhor Antônio Aparecido Rosa, a pedido de seu filho, Antônio Guilherme Rosa. Então, vamos juntos, né, pedir aos espíritos amigos que possamos abrir um livro de mensagem. O livro que nós vamos abrir hoje é o livro Pão Nosso, que é psicografia de nosso amado Francisco Cândido Xavier. São trechos dos evangelhos que são comentados pelo espírito de Emmanuel, através da psicografia de Chico. Então, vamos pensar em Jesus, nos espíritos amigos, e possamos, assim, abrir, né, uma mensagem orientadora para este cartão. Abrimos o livro Pão Nosso,
veio a mensagem 139. O nome da mensagem é Oferendas. Então, 139, mensagem Oferendas do livro Pão Nosso. E ela inicia com um trecho de Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. E aí o comentário, né, de Emmanuel a respeito desse trecho de carta de Paulo aos Hebreus. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes, pagam um preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos, não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou à matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos, perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim, ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo fornece preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não olvidou substitutos ao Calvário, ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou, ele mesmo, a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Amigo é coisa pra se guardar, debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção e na América ouvi. Mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou, com seu canto que o outro lembrou. No pensamento ficou
com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não. Mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu vou a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Seja o que vier, venha o que vier. Qualquer dia, amigo, eu vou a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Meu Senhor, eu creio em ti. 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 Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, ó meu Senhor. Eu te espero, eu te espero, eu te espero, ó meu Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó meu Senhor. Meu Senhor, eu creio em ti. 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 Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, ó meu Senhor. Eu te espero, eu te espero, eu te espero, ó meu Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó meu Senhor, meu Senhor, eu creio em ti.
Meu Senhor, eu creio em ti. Meu Senhor, eu creio em ti. Meu Senhor, eu creio em ti. Meu Senhor, eu creio em ti. Era em espanhol, Luiz. Entendi. Las manos de mi madre son como pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas. Cuando amasan la vida, hornos de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, los cotidianos se vuelven mágicos. Se vuelve mágico. Oh. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto. Un recuerdo añorados, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos de que las mueve gracias a Dios? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, los cotidianos se vuelven mágicos. Se vuelve mágico. Oh, oh, oh. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano.
Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelven junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico. Se vuelve mágico. Oh, oh, oh. Isso, graças a la vida. Vou cantar. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y en todo su ancho graba noche y día. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelven junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico. Se vuelve mágico. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y patios. Y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, y es el mismo canto, y el canto de todos, y es mi propio canto. Gracias a la vida.
Bem, vamos à leitura, então, do cartão. Primeiro, então, notícias do seu Antônio Aparecido Rosa para seu filho, Antônio Guilherme Rosa, para o Assistencial Franciscano Xavier, Resenha Belém, com o Evangelho no Lar de Campinas, no dia 11/2/26. Saiu esse cartão. Depois nós vamos escanear e mandar, assim, tanto digitalizado como pode ser pedido o cartão original, que pertence a você, Antônio Guilherme, né? Bem, a imagem que veio do cartão foi essa aqui. Deixa eu eliminar para ficar melhor. Assim, tá bom? Talvez de frente, não é pior, né? Bem, são várias pessoas, mas como nós não conhecemos, né? Como nós não conhecemos, só quem vai saber é o Antônio Guilherme, né? Os parentes, quando olharem. Bem, a mensagem que foi lida, que a Karen leu do livro Pão Nosso, né? Foi oferendas. Tem, então, a citação de Paulo, carta aos Hebreus 7:27, que diz assim: porque isto fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Aí, o trecho retirado da mensagem foi: com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. Junco, tá desligado O som. o som? É o microfoninho, tá? Tá. Eu vou ler de novo, tá? Essa parte aqui. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres, né? Como se Deus tivesse à venda, o exclusivo, né? Quando, na verdade, a gente sabe que esse movimento é amor, né? Agora vem uma carta muito emocionada dele, tá? Para você, tá, Antônio Guilherme Rosa? E para nós, porque toda emoção sempre vem de um lugar muito especial da nossa alma, né? Ele diz assim: filho querido, o que dizer dessa vida encantada que construímos a cada passo de nosso caminho? Ah, meu filho, se hoje eu soubesse o que nem de longe sabia antes. Sim, eu amava a vida. Sim, ela me deu tanto. Quando olho o que fizemos, tivemos, que juntos pudemos desfrutar. Mas quis Deus que eu passasse para cá, rápido, como o sol que nasce a cada dia. Eu faria tantas coisas diferentemente. Somente uma coisa eu repetiria na íntegra: cada olhar, cada sorriso, cada gesto de amor. Oh, meu Deus, como fui feliz com vocês. Me perdoem, me perdoem. Eu estarei sempre a olhar e incentivar cada um de vocês. Eu amo vocês. Eu sempre amarei. Gra, gra, gra. Ai, ai. Então, esse foi o cartão de hoje, né? Então, amados, nós fechamos essa prece de hoje com uma gratidão imensa, em especial gratos a essa mãe amorosa que com certeza nos sustenta, nos propicia a existência desse trabalho, que só uma mãe, né? Não é verdade? Uma mãe conectada com essa equipe maravilhosa, crística, né?
para dar para nós sustentação para esses trabalhos na Terra, de amor, de compaixão, né? Então, nós queremos fechar fazendo uma grande homenagem à Mãe Santíssima. Eu proponho que a gente escolha uma música que nós vamos cantar juntos, para a nossa mãezinha, tá? E aí, nós vamos fechar cantando Campinas e Belém, entoando cânticos à Mãe Santíssima, em gratidão por todo esse carinho, junto com você também, tá? Em pensamento, com coração. Vamos juntos entoar esse cântico de profunda gratidão a ela, que tem nos auxiliado nessa caminhada tão difícil, às vezes, para nós na Terra, né? Esse aprendizado lindo de amor e de compaixão. Que música nós escolhemos? De Nazaré? Pode ser? Belém, Maria de Nazaré. Vamos? Então vamos lá. Quem puxa? Lúcia, puxa para nós. Lúcia, Val. Maria de Nazaré, Maria que cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu parei para estar, e o seu coração se põe a rezar. Meu coração se põe a rezar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que só viveu pra ser Deus, Senhora e Mãe do céu. Gratidão imensa, Mãe Santíssima, a espiritualidade, que nós possamos sempre, sempre, sempre elevar os nossos olhos e prosseguir nessa toada, nessa caminhada. Uma boa noite e muita paz. Mãe de Jesus. Boa noite, paz a todos. Boa noite, Junco.